Nós conversamos agora com o Paulo Sérgio Pinheiro, que foi secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Nacional da Verdade e professor aposentado do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor Paulo Sérgio Pinheiro, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Professor Paulo Sérgio Pinheiro, mais um ataque de Jair Bolsonaro ligado diretamente aos direitos humanos. Agora, atacando diretamente ex-secretários e pessoas atuantes nos direitos humanos de vários governos do Brasil. Professor, até onde vai essa sede de ódio do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, contra os direitos humanos? Tem explicação? Claro, tem explicação na biografia do chefe do governo, do presidente. Não é a primeira vez que ele faz isso. No ano passado, ele fez a mesma acusação, tanto que a Comissão Arnes de Direitos Humanos, onde o Zé Gregório, o Paulo Vanucchi e eu estamos, fez uma nota protestando. Agora, de novo, no dia 5 de outubro, o que é pior, num templo de uma igreja batista, ele nos acusa de favorecermos ou promovermos a pedofilia. Ele tem uma fixação nisso que é uma coisa extraordinária. E, de sobra, resolveu atacar também o PNDH3, que foi o último dos Programas Nacional de Direitos Humanos, feito na gestão do meu colega e amigo Paulo Vanucchi, como ministro do governo Lula, e os outros dois anteriores, que também vai de sobra, o PNDH1 e o PNDH2, que foram publicados no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso é expressão, o presidente não é só negacionista da ciência, da pandemia, ele é um militante negacionista dos direitos humanos. Ele tinha na época da campanha, ele tinha uma camisa, uma t-shirt, dizendo que os direitos humanos são, eu não vou dizer um palavrão, mas ele ousou fotografar com isso. Muito bem lembrado. Isso ele fez para elogiar a ministra Damares, que, por sua vez, acabou de constituir um grupo de trabalho secreto para aperfeiçoar o PNDH3 sem nenhuma representação da sociedade civil. Professor Paulo, inclusive a interpelação no STF é por exigência de provas também, né? Quando Bolsonaro acusa esses ex-ministros de incentivarem a pedofilia, vocês querem pedem provas disso. E muitas das afirmações de Bolsonaro caem quando isso acontece, porque não há provas de muitas das coisas que ele fala, não é mesmo? Agora, mesmo que ele não tenha provas, ele não pode falar. Sem provas, ele não devia nos acusar. Então, 10, como vocês disseram, 10 ex-ministros, ministras, ex-secretários de Estado de Direitos Humanos fizeram essa interpelação. E as várias, eu só cito outras perguntas, que tem todo um questionário para ele responder. Né? Se ele confirma, né? Se ele fez efetivamente essas declarações, se ele podia citar exemplos da nossa promoção da pedofilia na nossa biografia. E se nós respondemos algum inquérito, né? Precisa dar uma base para isso. Então, quais foram as razões que ele fez essa acusação? É uma coisa gravíssima. E, evidentemente, que se ele não responder, nós vamos entrar com uma queixa-crime, porque não dá para você ficar acusando 11 pessoas de promoverem a pedofilia. E o pior é sendo reincidente. Ele não tem outra crítica a fazer, é a crítica que ele sempre repete. Mas alguma coisa hoje, quer dizer, ele tem horror à questão também dos direitos humanos, no que diz respeito à memória e à verdade, que é um dos carros-chefe, foi um dos carros-chefe do PNDH3, que eu acabei de dizer. Ontem, ele disse que a CPI da Covid não é para levar a sério, porque é uma fabulação, como foi a Comissão da Verdade. Ele, como deputado, ele fez 52 discursos nos xingando, os membros da Comissão Nacional da Verdade. E agora ele requenta isso. Então, ele é um
ele é um negacionista dos direitos humanos e da verdade da ditadura de uma maneira absolutamente consistente. Agora, professor Paulo Sérgio Pinheiro, também o que chama a atenção é essa forma, um termo meio que chulo e ao mesmo tempo violento, né, Thalita, de chegar tentar desqualificar o trabalho desses ex-ministros, ex-secretários, à frente de uma pasta tão importante, que é a pasta dos direitos humanos, e aí não tem argumentos plausíveis nem lógico, e aí vai para desqualificação e atentados de acusações. Professor, como é que fica o papel do Brasil mediante a essas declarações de um chefe do Estado que não deveria se comportar dessa forma? Como que fica a imagem do Brasil nesse assunto fora do país? É a pior possível, é a pior possível. Especialmente porque nos últimos 30 anos de governos democráticos, quer dizer, desde o presidente Sarney depois da Constituição de 88, até a presidenta Dilma, eu não incluo o governo golpista do presidente Temer, houve o Brasil, não que o Brasil deixou de ter violações de direitos humanos, nós continuamos campeões da execução, especialmente da maioria negra, jovens, adolescentes negros, um país da maior concentração de renda e, como eu disse antes, de um país racista, onde prevalece um apartheid nas grandes metrópoles brasileiras. Então, é evidente, mas o Brasil, apesar de não termos resolvido todos os problemas, a violência contra a criança, por exemplo, foi alvo de uma lei proposta pelo presidente Lula. O Brasil era, onde eu trabalho faz 25 anos, no Conselho, primeiro na Comissão, depois no Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, o Brasil era o que se diz um interlocutor válido, apesar desse péssimo recorde de violações. Ele também era um negociador confiável. Por quê? Porque o Brasil, apesar de ter esse terrível recorde, apesar de ter essas violações graves, ele nunca negou. Nenhum governo, nas suas informações aos órgãos de tratado, por exemplo, Convenção da Tortura, a Convenção do Racismo e outras, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Brasil nunca negou. Os relatórios feitos, e indiretamente eu colaborei nisso, pelo Núcleo de Estudos da Violência, eles nunca revisaram os nossos relatórios dizendo a verdade, porque nós não íamos escrever relatórios higienizados, né, assépticos, sem os horrores que caracterizam o Brasil. Isso foi por água abaixo, depois do presidente Temer, que vocês sabem que um dos primeiros atos do presidente Temer foi liquidar o Ministério de Direitos Humanos. Então, o meu colega Zé Gregório, insuspeito, ele pôs abaixo toda a operacionalidade que nós levamos 30 anos para construir. Por isso que eu ia dizer logo de saída que na primeira semana de outubro, os 11 ministros publicaram um manifesto sobre a situação, o retrocesso nos direitos humanos e pedindo que os candidatos à presidência incorporem bandeiras de direitos humanos que a sociedade civil exige nas suas campanhas. Esse manifesto foi um pouco a prévia desse... Quer dizer, nós não sabíamos que o presidente, 4 dias depois de nós lançarmos o manifesto, o presidente vai para a Igreja Batista para fazer esse sermão desprezível, uma coisa totalmente desrespeitosa com qualquer versão das igrejas cristãs. Professor, são 10 ex-ministros, né, interpelando Jair Bolsonaro nesse momento por conta dessa falha específica, mas eu queria saber do senhor o que sente um representante dos direitos humanos, dessa luta pelos direitos humanos aqui no Brasil, diante de uma presidência, de uma figura como essa, que agora, diante da CPI da Covid, vai responder por crimes contra a humanidade, além dos vários outros processos que correm ali no Tribunal Penal Internacional de Haia, em que ele também é acusado da prática de diversos crimes. O que sente? O que o senhor sente? Bom, é uma vergonha terrível.
que, na verdade, nós, toda a sociedade civil, colaborou para a transição da ditadura para a democracia, e eu jamais imaginaria, quer dizer, confesso o meu equívoco, eu jamais imaginaria, depois dos presidentes Sarney até Dilma, que nós entrássemos em governos de extrema-direita, como foram o do presidente Temer e o atual, mais escancarado em termos de autoritário, pregando golpe e fazendo políticas de extrema-direita negacionistas dos direitos humanos. Isso é uma vergonha, isso é um constrangimento. Hoje, os jornais, nas línguas que eu leio, que eu consigo acompanhar, é uma vergonha os correspondentes internacionais do Le Monde, do New York Times, do Guardian, escrevem todo dia. Quer dizer, nós somos objeto da gozação internacional. Quer dizer, o Brasil foi para o ralo com essas políticas de um governante sem nenhum compromisso com a verdade, nem com a sociedade civil. A sociedade civil é inimiga desse governo. Nenhum dos governos, que eu já disse, tratou a sociedade civil como inimiga. É claro que nunca a sociedade civil vai ter que ficar amiguinha do governo do Estado, porque o Estado controla a violência. Então, a contradição é permanente, o conflito é permanente. Mas, apesar disso, o diálogo nunca foi interrompido. Nunca foi. E agora está totalmente interrompido a desqualificação das entidades da sociedade civil. Eu dou só como exemplo da sociedade civil as entidades defendendo o meio ambiente e os povos indígenas. Aí é vergonha total. Realmente, para nós, é uma coisa embaraçosa sermos brasileiros nesse momento. Paulo Sérgio Pinheiro, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigada pela participação. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço o interesse de vocês dois. Um grande abraço. Abraço, professor. professor. Obrigada.